chegarem. Professora, a gente não tinha nenhum trabalho na que fazer nessa aula. Hoje não, hoje tá tranquilo, não tinha nenhuma tarefa. Eu achei que tinha trabalho para fazer. Não tinha, né? Deixa eu ver aqui, se ano passado falamos de liberdade de pensamento, não, nada. Beleza. Bom dia, professor. Bom dia, tudo certo? Tudo certo e com você? Opa, tudo bem. Tirando o frio e a quarentena, tá ótimo. Beleza, Gia, a hora que você quiser falar com eles. Deixa eu adicionar aqui. Mas eu acho que as coisas já estão voltando ao normal, né? Não tomaram, né? Shopping até de abril, imagina. Pois é. Já está abrindo o shopping, as igrejas já estão abrindo. Tudo. Lá em Samba, na igreja que eu vou, pode entrar 120 pessoas, mas eles abrem 10 minutos antes de começar e fecham 10 minutos antes. E daí, quem não entra, eles só dão a comunhão. Ô, professor, Pois não. não era como a quarentena, tipo, já acabou, sabe? Claro que eles estão no distanciamento ainda, mas tudo já abriu de novo. Ah, é? Sim. É comunhão? Não é comunhão que fala, professor, eu esqueci o nome. Eu acho que é. Bom, não sei. Ai, ai. Muito bem. Será que a gente vai falar com vocês agora no início? E daí também não pode entrar criança e nem idosos na igreja. Uhum. Aos pouquinhos, né? Vai voltando as coisas. Tomara que logo elas voltem todas. Boa noite. Opa! Bom dia, né, João? Ai, ai. Muito bem. Será que... Quantos tem aí? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É o 8º ano. Tem que até falar aí sobre a participação, que é muito importante, porque eles pouco participam a turma inteira. Não, e a mãe do Pedro manda pra mim. Ah, não, tá. Ou fui pro shopping. Ai, ai. Gil, você vai falar com eles agora no início? Bom dia, professor. Podemos conversar, sim. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Cadê a carinha de vocês? Cadê a carinha de vocês? Abram aí o vídeo para mim ver a carinha de vocês. Ah, quero ver Fernando, Gabriel, Isabela, Maria Fernanda, Vitor, João Guilherme. Cadê você? Luísa. Vamos abrindo os vídeos aí. Vamos matar a saudade assim, né? Sem se esconder. Ah, Gabriel apareceu, Maria Fernanda, Vitor, Luísa, vamos? Pedro, quero ver tua imagem, Pedro. Cadê você, Pedro? Esse computador aqui não tem câmera. Ah, então tá bom. Tá desculpado, não tem problema. E daí, tudo bem com vocês? Sim? É? E cadê o resto dessa turma aí? A Bárbara tá chegando agora aqui, deixa eu desmanchar. Começando a aula às 9h36. 9h36. Bom, pessoal,
A gente está aqui para falar um pouquinho com vocês das avaliações, tá? Então, a semana que vem, acho que os professores já devem ter comentado com vocês, vocês vão ter a primeira avaliação do bimestre, né? Então, essa é a primeira, depois, lá em julho, na primeira semana de julho, vocês vão ter outra avaliação, tá? Então, só para orientar como que vocês vão fazer. Então, essas avaliações, elas vão estar lá na plataforma do Positivo, de novo, exceção de alguns alunos que precisam que a gente mande essa avaliação, aí esses a gente conversa particular. Mas, para todos, a maioria de vocês vai estar lá no Positivo On, tá? Qual que é a diferença? Que não vai ter chave de acesso. Vai ser que nem vocês fizeram a prova de filosofia e de educação física e de APT. Vai estar lá na disciplina, vocês vão achar a avaliação e vão abrir lá e vão fazer. Só que ela vai ter também um tempo para ser feita, né? Então, os professores estão fazendo uma avaliação que seja possível ser feita em, no máximo, 50 minutos. Mas a gente vai deixar para vocês um tempo um pouco maior que esse, tá? Porque essa é diferente, né? Esse dali, a outra começava a contar a partir do momento que vocês clicassem lá, começava a contar o tempo. Essa não, essa é agendada pelo professor. Vocês têm aquele tempo que o professor vai colocar lá para fazer a prova, tá? Então, vocês vão fazer a prova na aula do professor. Então, por exemplo, vão fazer filosofia na aula do professor Danilo, né? Só que nesse bloco não tem filosofia, só no outro. Mas se fosse filosofia, agora vocês fariam na aula do professor Danilo. Então, o professor Danilo poderia fazer uma revisãozinha antes, né? Aí ele diz, agora não podem acessar a prova. O professor fica na sala, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar para o professor, certo? E vão fazendo no Positivo On essa avaliação, tá? Então, vai começar na segunda-feira com inglês e matemática, depois na terça tem português, na quarta história, na quinta geografia APT e na sexta ciências. Depois eu vou mandar um informativo para vocês lá no grupo, tá bom? Eu vou mandar lá também, certo? E a participação aí, professor Danilo, é sempre assim, metade da turma? Como você pode ver, tem um seu chegando agora ainda. Uhum. Pessoal, é importantíssima essa participação de vocês aí, né? Então, se veja, provavelmente a maioria dos professores essa semana já está trabalhando com revisão de conteúdo, com questões de avaliação que vai estar na avaliação da semana que vem. Então, vocês não podem bobear de não assistir aula, né? Eu sei que é frio, que levantar cedo é complicado, mas ainda que a gente só levanta e não precisa sair de casa, né? E que a gente pode levantar mais tarde, porque se a gente estivesse aqui na escola, né? Às 6h30, tinha que pular da cama com frio, com geado, com o que fosse. Agora é mais tarde um pouquinho. Não tem como ser outro horário, né? Porque nossas aulas são de manhã, os professores trabalham de manhã, eu não tenho professor para dar aula para vocês à tarde, porque à tarde eles trabalham em outras instituições. Então tem que ser nesse horário, não tem outro jeito, tá? Alguém tem alguma pergunta com relação a essas avaliações? Não. Não? Então, tá bom. Então, vou aula para vocês e vocês mesmos puxam a orelha dos colegas de vocês que não estão participando das aulas, né? Digo para eles, estão perdendo muito aí. Tá bom? Ajudem a gente aí a fazer eles todos estarem aí acordados e presentes. Tá? Então, beleza. Maris. Oi. Esses dias eu fiz uma recuperação e você sabe quando vai trazer resultados? Ah, tá. Isso, foi bom você perguntar, Luiz Otávio. Então, a partir de hoje de tarde, à tarde, depois do almoço, acredito que lá por umas 2h30 já vai estar aberto o sistema para vocês verem o boletim, tá? Então, a gente estava aguardando essas avaliações, pode ser que uma ou outra ainda não esteja fechadinha lá, mas 99% já está. Então, vocês vão entrar lá no site do colégio, acessar boletins e ele vai aparecer. Por enquanto, ele está dizendo que vocês não têm a permissão ainda, né? Mas a partir de hoje vai ter, que a gente sempre deixa a permissão a partir do momento que a gente fecha as notas, tá bom?
Então vai estar tudo lá, as avaliações, as notas de vocês também, vocês podem consultar lá o boletim, tá bom? Pessoal, então é isso, boa aula para vocês, tá? E bora fazer prova semana que vem, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Gi, Maris. Muito bem, Tigrada. Então vamos lá, né? Vamos aí ao que interessa agora de filosofia. A Luísa Beber está caindo aqui, acho que está com ruim a conexão dela. Muito bem, meus queridos. Então vamos lá, né? Como foi falado aí nesse primeiro bloco, nós não temos prova. Nossa prova vai ser uma só, lá no segundo bloco, né? Eu até pensei em colocar para vocês uma trilha agora, mas como vocês estão envolvidos com provas, não, deixamos para depois isso aí. Trilha não. Deixamos para depois isso aí. Tigrada, pega o livro de vocês lá na Nem página... aula só precisa dar, professor. Nossa, cara. Você vai ver, então. Quero ver quando você vai tirar nota, então. Sem aula. Calma, apostila o livro de atividades. Oi? Não, vamos ver. Né? Não sei como é que vai ser ainda o processo para... Nós vamos ter a prova e com certeza eu vou passar alguma atividadezinha, assim, né? Ou trilha, ou livro de atividades. Vamos ver como é que se desenvolve aí o desempenho de vocês. Tá? Livro de atividades, né, professor? Não, sem livro de atividades. Peguem lá agora a apostila de vocês, na página 12, certo? Vamos lembrar um pouquinho do que nós estávamos falando na aula passada, do Rousseau e do Voltaire, beleza? Então, livro, página 12, abram lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui o meu também. Cadê aqui? Ops. Compartilhar tela. Aqui. Muito bem. Cá estamos. Continue aqui. Vamos destacar o meu vídeo. Destacar. Destacar aqui. Muito bem. Vamos lá. Bom, finalzinho da última aula, eu falei com vocês um pouquinho sobre Jean-Jacques Rousseau e o Voltaire, mas eles são dois importantes filósofos, e o problema da nossa apostila é que ela dedica aqui ó, nem um parágrafo, né, para falar deles, sobre o Voltaire e o Jean-Jacques Rousseau. Então eu vou retomar com vocês isso aqui rapidamente, e vou falar um pouquinho com vocês sobre o iluminismo francês. Eu sei que vocês já devem ter estudado isso em história, talvez. Se vocês não estudaram, vão estudar ainda. Né? Já estudaram o iluminismo francês em história ou não? Já. Já? Opa, isso ajuda. Isso é bom. O iluminismo lá do Diderot e tudo mais, né? Então, ele aconteceu ali, né, entre os séculos 18 e 19 na Europa, né? Então esse movimento chamado de iluminismo, né? Percebam que foi bem depois da Idade Média. Geralmente a gente chama a Idade Média de Idade das Trevas, né? E o iluminismo faz essa referência à luz, porque foi uma volta aos clássicos, né? A iluminação, né? Pensadores iluministas acreditavam muito nos potenciais da razão humana, da intelectualidade, e também na possibilidade do progresso dos indivíduos nas sociedades. Além disso, eles defendiam ardentemente a liberdade. Na França, destacaram-se inúmeros representantes do iluminismo. Dois deles que têm renome, assim, que são muito importantes, é o Rousseau e o Voltaire. Tá? Vamos admiti-los. O Rousseau e o Voltaire que viveram no século XVIII, certo? Aqui no livro de vocês, vejam, por isso que eu falei que é muito pouco, né? Ele trata do Rousseau e do Voltaire em duas frases apenas. Só que são duas frases importantes, tá certo? De um lado você tem o Voltaire dizendo que o homem nasce livre. Aliás, o Rousseau aqui, né? Esse aqui é o Rousseau. Ele diz que o homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se a ferros.
E do outro lado, vocês têm o Voltaire, que diz: não posso não concordar com o que você diz, mas defenderia até a morte o seu direito de dizê-lo. Tá certo, Tigrada? Muito típico do iluminismo dessa época foi a quebra do dogmatismo. A Idade Média, vocês devem ter estudado isso em história já, né? E devem ter conhecimentos. A Idade Média tinha uma grande prevalência da religião. A religião ela era muito importante, ela prevalecia muito. O que a religião apregoava era tido como verdade. No iluminismo, se tem uma valorização muito grande de algo que não existia até então, que é a chamada liberdade de expressão. E é no nome dessa liberdade de expressão que nós vamos amarrar o nosso burrinho, beleza? Nós vamos começar a conversar um pouquinho sobre liberdade de expressão, que é algo assim fundamental. Como diz o Voltaire aí, posso não concordar com o que você diz, mas defenderia até a morte seu direito de dizê-lo. É essa iluminação que o iluminismo tentou trazer, né? A prevalência da razão, a prevalência do discurso, a possibilidade, inclusive, de você poder discordar, né? Mas para a gente entender um pouco melhor o que foi essa questão do iluminismo, deixa eu compartilhar com vocês aqui um outro material. Beleza? Cadê ele? Opa, deixa eu fechar aqui. Não. Cadê? Vamos fechar essa apostila. Vamos abrir esta. Muito bem. Então, vocês podem acompanhar aqui na tela do professor. O iluminismo francês e seus principais representantes. Como a nossa apostila ela traz aí o iluminismo francês só em 2 frases, né? Eu acho que é muito pouco, né? Vamos tentar entender um pouquinho melhor o que foi esse movimento, né? Então, nós vamos aqui abordar o iluminismo, contexto francês, os salões literários, iluministas franceses, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot, Jean de la Ronde d'Alembert, Barão de Montesquieu, Voltaire e Rousseau. Beleza? Vamos lá, então. Primeiro, o iluminismo. Vocês conseguem enxergar aqui a tela do professor? Sim. Alguém gostaria de ler para nós o que foi o iluminismo? Sim. Pode ler. Alguém para ler? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Trata-se de um amplo movimento de renovação literária, científica e filosófica ocorrido na Europa entre os séculos XVII e XVIII, Isso. encabeçado por intelectuais ingleses, franceses, espanhóis e alemães. O iluminismo foi responsável por uma nova forma de pensamento, com a qual se propunha a reorganizar a sociedade política e socialmente. Suas ideias caracterizavam-se pela importância que atribuíam à razão e ao progresso humano. Daí o termo iluminismo, que significa iluminar, buscar na razão os fundamentos da realidade, para além da ignorância, superstições e senso comum. Os iluministas, não herdeiros do espírito cientificista, Isso mesmo. investigativo da Revolução Científica, iniciada no século XVI, por nomes como Newton, Galileu e Copérnico. Na imagem, o rei francês Luís XIV apareceu cercado por instrumentos e objetos utilizados em pesquisas em sua visita à Academia de Ciências. Isso, né? Muito bem, obrigado. Então, esse foi o processo de iluminismo, né? Foi a tentativa de, através da razão, iluminar, né? Trazer através da racionalidade,
novas visões de mundo que não fossem aquelas visões supersticiosas, religiosas, dogmáticas próprias da Idade Média. Beleza? Bom, o contexto francês, né? O pensamento iluminista, então, ele esteve diretamente atrelado à classe burguesa, aos que eram mais abastados, que nesse período, embora desfrutasse de uma ascensão econômica, ainda se via excluída em assuntos políticos e econômicos dos países, sobretudo na França. Até porque a França, nessa época, era monárquica, então, por mais que a galera tivesse money, né, por mais que eles tivessem din-din, eles não chegavam ao nível da monarquia, né? Os iluministas, então, essa galera, defendiam o livre comércio e a limitação política do poder estatal. Então, a limitação do poder do governo, contrapondo-se aos princípios dos regimes absolutistas das monarquias nacionais. Então, contrapondo-se aos reis, às monarquias. Essas ideias... Professor, Oi. então o iluminismo era tipo contra... Agora esqueci o nome, senhor. A Quer monarquia? falar? Não, era alguma coisa de... esqueci, eu vou tentar lembrar depois. Isso, pode lembrar e pode me interromper daí, quando você lembrar aí. Beleza? Então, esses ideais iam contra o interesse da burguesia, que se sentia prejudicada por ter que pagar altos impostos, enquanto a nobreza e a igreja desfrutavam de inúmeros privilégios. Entre eles, a encenação de encargos, na gravura a representação de pensadores iluministas, cujos ideais de liberdade e igualdade inspiraram a Revolução Francesa de 1789. Então, contextualizando um pouco o que está acontecendo na época, né? Fazendo uma contextualização histórica. A burguesia, a galera que tinha o poder, tinha o dinheiro... Lembrei, professor. Pode falar. Esqueci de novo, desculpa. Não, beleza. Pegue e anote aí, cara, quando você lembrar, porque eu também esqueço as coisas assim, cara. Tem que escrever, né? Mas se se lembraram, tome de novo. O que eu estava falando mesmo? Então, essa galera que eram os mais abastados ali, né? Tinha mais dinheiro. Eles ficavam de cara, porque apesar de eles tocarem a economia do lugar, a igreja e o rei, a monarquia, só eles tinham privilégios, né? Só eles tinham privilégios. Aí que surge o movimento chamado Iluminismo, que depois, lá em 1789, vai desembocar na Revolução Francesa, né? Aqueles ideais de igualité, liberté e fraternité, né? Igualdade, liberdade e fraternidade, né? É uma revolta que vai existir. Mas essa revolta, ela iniciou-se primeiro intelectualmente, com essa galera aí dos iluministas. Os salões literários, que eram eles? Professor, Oi. agora lembrei. Diga. Então, o iluminismo era tipo contra o sistema político da época? Isso, contra o sistema político, exatamente. Na época, o sistema político era a monarquia, era o rei, né? Luís XIV. Maria Antonieta, famosa Maria Antonieta, e os pensadores iluministas, eles não concordavam muito com isso. Até porque, Tigrada, eu vou falar para vocês, a monarquia nessa época era absurdo. Era absurdamente, assim, o nível de vidas, de riqueza que eles detinham, ao passo que a sociedade passava fome, era muito, muito grande. No passado, eu fui a Paris e lá tive a oportunidade de visitar o Palácio de Versalhes, que é o palácio desse rei, Luís XIV, né? Tigrada, cara, enquanto os franceses em Paris passavam fome, ele construiu um palácio cujo telhado é inteiro de ouro, cara. Inteiro de ouro, telhado, sabe? É um palácio incrível, incrível. Tinha o aposento do rei, onde o rei dormia, né? Eu tive a oportunidade de visitar lá. As pessoas, a corte se reunia para ver o rei acordar, porque eles acreditavam que se o rei não acordasse, o sol não se levantaria, né? Luís XIV era chamado de o rei sol,
né? Então era quase que ele era tido como um deus. O nível assim de poder, de riqueza que a monarquia tinha é, nossa, incrível. Por isso, como diz aí o Gabriel, o iluminismo ele se insurge assim, contra esse sistema vigente. Tá? Alimentados, então, ali pelas ideias liberais defendidas pelos intelectuais iluministas, alguns burgueses abastados promoviam os chamados salões literários. Ali eles discutiam temas políticos, filosóficos, econômicos, apreciavam obras literárias e teatrais. Na imagem, diversos representantes do iluminismo encontram-se reunidos no salão de Madame Geoffroy para a leitura do texto O Órfão da China, de Voltaire. Né? Então, veja, antes da Revolução Francesa, a famosa Revolução Francesa, lá de 1789, em que o povo se revoltou, entrou lá no Palácio de Versalhes e arrancou o rei e a rainha Maria Antonieta, arrancou eles de lá e levou eles até Paris para decapitá-los. Né? Antes da Revolução Francesa, tão famosa, iniciou-se uma revolução intelectual, né? Por isso a importância do iluminismo, né? Por isso que eu acho que é importante a gente contextualizar isso. Isso se iniciou lá nos salões literários. Quem são os iluministas franceses? Deixa eu ver que horas são, 9h58. A nossa aula vai até 10h10. Opa, vamos lá. Nessa obra que vocês estão vendo aqui na tela do professor, o pintor Jean Huber, amigo de Voltaire, aquele filósofo que nós falávamos, apresenta um jantar com os pensadores mais influentes do iluminismo francês. São eles: o pai de Voltaire, Adam, esse de chapéu na ponta da mesa, que conversa com o Marquês de Condorcet, sentado à esquerda dele. No centro da mesa encontra-se o próprio Voltaire, né, aquele com a mão levantada. Uma das figuras retratadas em pé seria o escritor Jean-François Delarue. A figura sentada mais à direita na tela seria Denis Diderot, né, aquele famoso, que vocês devem ter estudado em história, que estaria, e ao lado dele, sempre, o Jean de la Ronde Lambert. Né? Os outros indivíduos que compõem a mesa seriam convidados dos anfitriões, além da sobrinha de Voltaire, a Madame Denis, também outra influente escritora francesa, em pé criados que servem refeição, o Château de Fresnay, onde Voltaire se refugiava após as perseguições políticas promovidas pelo rei francês Luís XVI. Esse jantar, contudo, nunca ocorreu de fato, pois alguns personagens retratados como Diderot sequer chegaram a frequentar, né, o Fresnay. Então, por que esse pintor, o Jean Huber, ele fez essa imagem? Ele fez essa imagem representando os cabeças do iluminismo francês, aqueles que, né, dariam aí voz a esse movimento, certo? Deixa eu ver se falta muito aqui. Temos o Voltaire, temos o Rousseau. Tem bastante ainda. Bom, vamos fazer o seguinte, pessoal. Para a gente não atrasar aqui a nossa aula, vamos parar aqui no Voltaire. Na próxima aula eu retorno aqui com o Voltaire. Mas antes eu preciso fazer a chamada de vocês que ainda não foi feita. Então vamos interromper aqui. Dúvidas até aqui, Tigrado, sobre o iluminismo francês? Acho que não. Não? Tranquilo, né? É bem tranquilo. Deixa eu compartilhar. Não precisa compartilhar para fazer chamada. Né? Deixa eu fazer aqui. 8º ano, chamada. Buscar data. Aqui. Muito bem. Vamos lá. André Malinowski. André. Não? Falta. Bárbara. Aqui, professor. Ok. Eric. Eric não? Tá. Deixa eu colocar aqui os participantes, que foi melhor de ver.
4, Eric não tá. Fernando. Fernando. Tô aqui, professor. Beleza. Gabriel. Aqui. Ótimo. Gabriela. Gabriela? Não. Falta. Gustavo. Gustavo, tá aí, beleza. Tá. Isabela. Aqui. Ótimo. João Guilherme. João? Iraeme. João tá aí, beleza. João Vitor. Aqui. Tá aí, tá. Leandra. Aqui. Ótimo. Luiz Otávio. Aqui, professor. Ótimo. Luísa Beber. Luísa Beber. Luísa. Acho que não, né? Não. Se bem que a Luísa Weber acho que está com dificuldade de acesso. Deixa eu dar uma olhadinha no grupo aqui. Pedro. Bom. Enfim. Tá. Próxima, Luísa Leining. Aqui. Certo. Maria Fernanda. Aqui. Nicole. Nicole? Não? Não. Beleza. Quem mais? Quem mais? Pedro de Assis? Pedro? O Pedro estava até agora há pouco. Professor, minha internet está bem lenta. Se eu cair, avisei, está muito bem. Tá. Pedro Henrique. Pedro Henrique. Não? Tem bastante faltas hoje. Vitor. Vitor Jorge. Estou aqui, professor. Ótimo. E Yasmin? Aqui. Beleza. Yasmin está aqui também. Então tá bom. Salvar vocês. Ok. Muito bem. Deixa eu ver que horas são. 10h04. Tem mais 5 minutinhos. Bom, acho que dá para a gente dar mais uma avançada lá, então, com nossos estudos, né? Vamos falar aqui um pouquinho, então, para vocês sobre o Voltaire, né? O Voltaire. Voltaire é esse que está na apostila de vocês aqui, ó. Esse cara cabeludo aqui, que diz assim: posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Tá certo? Quem que foi esse cara aqui? Quem que foi o Voltaire? Bom, François-Marie Arouet, conhecido como Voltaire, foi um dos ícones do iluminismo, um dos principais, né? Por isso que ele está representado em todo bonitão nesse quadro aí, tá? Seus textos foram amplamente lidos, comentados, discutidos, em que ele rendeu grande fama no século XVIII, XVII, isso. Sua obra abarca temas da filosofia, história e literatura, né? Então ele escrevia bastante, como a gente tinha visto naquele outro quadro, que eles estavam lendo uma peça de Voltaire. Ele também escrevia coisas de literatura, isso é interessante. Ele acreditava que a história era como uma cadeia de acontecimentos que avançava à medida que os seres humanos iam se esclarecendo pelas luzes da razão. Nesse sentido, dogmatismo, superstições, fanatismos deveriam ser combatidos. Embora avesso à igreja, Voltaire dizia acreditar em Deus, cuja existência se revelaria por meio da ordem existente na natureza. Defendia a liberdade e a igualdade de direitos, mas afirmava que países pouco desenvolvidos deveriam ser submetidos a um regime político comandado por monarcas centralizadores, auxiliados por pensadores iluministas, certo? Então esse é o famoso Voltaire, né? Um cara que defendia muito a liberdade.
O colega dele, que também defendia muito a liberdade, que está aqui no livro de vocês, Samin Cabeludo, dizendo: o homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros, é o famoso Jean-Jacques Rousseau. Quem foi Rousseau? Considerado um dos maiores pensadores do século XVIII, o suíço Jean-Jacques Rousseau acreditava que o ser humano nasceria bom, mas o convívio com a sociedade o corromperia, o tornaria mal. Isso ocorreria porque a sociedade traria à tona inclinações à agressão e ao egoísmo. Além disso, para esse pensador, a instituição da propriedade privada deu origem à desigualdade entre as pessoas. Ele podia ser chamado o primeiro comunista, né? O primeiro cara que combateu a propriedade privada, certo? As leis e os governos, por sua vez, teriam sido criados para legitimar a posse da propriedade, perpetuando com isso a desigualdade. Diante dessas contestações, Rousseau idealizou uma sociedade em que os seres humanos seriam livres e iguais, na qual prevaleceria a justiça, e o povo teria em suas mãos a soberania das decisões políticas. Tá? Aqui, então, nós conseguimos compreender um pouquinho melhor, Tigrada, a filosofia tanto do Voltaire e do Rousseau. Aqui no livro de vocês está muito simples. Mas o que os dois falavam, em suma? Os dois falavam sobre a importância de você ser livre dos poderes, né? Ser contra o sistema, que nem dizia o Gabriel ali, né? A liberdade da razão, o iluminismo, a iluminação que só o pensamento livre pode trazer. Nem dogmatismo, nem uma superstição, ninguém deve pensar por você, você deve pensar por si mesmo. É o que esses caras falavam. Certo, Tigrado? Professor, Oi. Já teve, tipo, algum músico que já fez alguma música, tipo, como se fosse um iluminismo contra alguma coisa? Cara, propriamente do iluminismo, assim não, né? Porque é um movimento bastante antigo. Nessa época, os caras que tocavam era Beethoven, Bach, eram só músicas clássicas assim. Mas existem muitas músicas que falam da liberdade de expressão. E estas, você falou bem, nós vamos estudar nas próximas aulas. Beleza? Mas então, é isso, Tigrada. E vamos encerrar nossa aula por aqui, né? Bom intervalo para vocês. Certinho. Um bom lanche. Um minuto. Isso. 10h25 nós retornamos então, né? Beleza? Sim. Então, até daqui a pouco. Até.